Graça e paz, irmãos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com cada um de nós. É com temor e tremor que estou aqui à frente. Eu já estou com calor insuportável. Mas isso tudo é pela misericórdia de Deus. O pastor René, como foi falado de manhã, ele foi convidado para estar na 4ª igreja de Maringá, no Jardim Borba Gato, e onde esteve de manhã fazendo a escola bíblica dominical, e à noite estará trazendo a mensagem para os irmãos daquela igreja. E ele nos convidou a fazer essa mensagem desta noite. E vamos estar abrindo as nossas Bíblias na carta do apóstolo Pedro, no seu capítulo 4, do verso 1 ao 19. A carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 19. Estarei lendo os versículos e os irmãos acompanhem comigo. A morte para o pecado e a pureza da vida. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu da carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios. Tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e indestetáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois a este fim foi o evangelho pregado também a mortes, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. E sede mutuamente hospitaleiros, sem murmurações, servis uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-os na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinando a provarmos como alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegrei, exultando, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se o primeiro vem por vós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, como vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomende a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Oremos. Pai amado, obrigado, Pai, por mais um momento. Obrigado, Pai Celestial, por este momento que temos a oportunidade de ler a Tua Palavra. Obrigado, Pai Celestial, porque já cantamos hinos em louvor a Ti. Já pedimos que Teu Espírito Santo esteja no meio de nós, Pai Celestial. E agora se comigo, pecador, miserável, que carece da Tua graça, carece da Tua misericórdia, Pai Celestial. Sei com as minhas palavras, Pai Celestial, que o meu eu se diminua e o Seu sobressaia, Pai Celestial, de uma sobremaneira multiforme, Pai Celestial. Abençoe, Pai Celestial, os ouvintes, os que estão aqui presentes, aqueles que estão na mídia, Pai. Guardam cada um, dê discernimento a cada um deles, Pai Celestial, pelo amor de Ti. É o que eu te peço em nome santo do Teu amado Filho Jesus, Pai. Amém.
Irmãos, todo mundo conhece, ou todos os irmãos conhecem, que esta carta, o apóstolo Pedro escreveu na época, pelo ano 60, 68 depois de Cristo. Segundo os comentaristas, ele possivelmente estava em Roma. Se o lugar de Roma for de fato a tradição, foi lá onde que o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Na história, o hedonismo é a filosofia mais popular do mundo. Eles pensam que a felicidade é o último da vida. O homem foi criado para ser feliz e nada deve se interpor no caminho dessa felicidade. Muitos crentes, cristãos, entram em crise quando pensam num cristão passando por sofrimento. Muitos perguntam, por que crente sofre? Estamos passando por uma epidemia. Vimos irmãos, colegas de trabalho, cristão, que foi ceifado pelo vírus, ou como outras patologias. Este irmão está em pecado? Deus está castigando o seu povo? É porque ele desconhece seus direitos? A Bíblia está repleta de relatos que dizem que Deus não nos poupa do sofrimento, mas caminha conosco pelo sofrimento. Deus trabalha também em circunstâncias dolorosas da nossa vida e as canaliza para o nosso bem. Deus transforma circunstâncias adversas, dolorosas, em benefício para nós mesmos. Mesmo que as circunstâncias sejam as piores, não mudem. Deus mesmo é a razão da nossa alegria. Podemos nos alegrar das tribulações? O apóstolo Pedro, nesta carta, 19 capítulo, ele traz uma série de princípios para que nós vençamos no sofrimento. E que o sofrimento não venha a ser uma tribulação nas nossas vidas, por mais que seja dolorido, por mais que nós não queiramos. No verso 1, capítulo 1, o apóstolo Pedro diz, ora, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos também vós mesmo o pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. O sofrimento faz com que o pecado da nossa vida perca o poder da nossa vida. Enquanto o sofrimento endurece o ímpio, deixa ele preso, como fez no faraó lá no Êxodo, certo? Ele amolece o coração do cristão. Nós temos mais felicidades em falar com Deus. Ou deveria sim. Jesus Cristo ajuda o crente a enfrentar, o cristão a enfrentar o sofrimento, com a mesma disposição que nós temos no momento sem sofrimento. O crente não é melhor do que o seu Senhor. Nós não somos melhor que Jesus. Nós não comparamos com Jesus. Se o mundo perseguiu Cristo, vai infligir sofrimento em nós também, como cristão. Nós temos que ter esse pensamento. Se Cristo sofreu, sendo homem, Deus homem, por que nós não haveremos de sofrer? O sofrimento nos leva a entender que os prazeres do mundo e das paixões da carne não compensam. O sofrimento leva-nos a desarmarmos o mundo. O sofrimento tem que nos afastar das coisas mundanas. Nós temos que ter essa convicção. É isso que o apóstolo Pedro está escrevendo. Quando ele escreve essa carta, ele escreve para os cristãos que estão em dispersão. Aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos em Roma, que eles fogem de Roma. Ele está mandando. Agora imaginamos nós, naquele momento, daquele povo sofrendo do fio da espada, sofrendo dos calabouços, sofrendo das garras das feras de leão. Nós, um pequeno sofrimento, muitas vezes, nós ficamos compadecidos. Ai, por que eu sofro tanto? O finado pastor Jeter falava o seguinte, quando nós levar um topeção e arrancar um tampo do dedo, glória a Deus, tenho mais 9 para arrancar. O cristão deve pensar dessa maneira. Nós devemos pensar dessa maneira, porque Cristo sofreu. Nós não conseguimos imaginar o que Jesus Cristo sofreu naquela maldita cruz. O apóstolo Pedro diz, ora, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos também vós mesmos o pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado.
O verso 4 e 6 diz o seguinte: Por isso difamamos vós estranham, que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais não hão de prestar contas àquele que é competente para julgar, vivos e mortos. Pois, para esse fim, foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam segundo o Espírito. Muitas vezes, os amigos não salvos, os nossos amigos que nós temos muitas vezes do mundo, e quando nós não queremos participar de uma coisa do mundo, eles tiram sarro de nós. Eles muitas vezes nos lançam chacotes. Jesus sofreu por isso. Jó, nas cinzas, glorifica a Deus e diz: Senhor Deus, deu o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó, no momento de sofrimento, no momento de passando todo aquele amargor de alma, ele fala: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Qual que é o nosso pensamento como cristão? Como devemos testemunhar? Isso é um testemunho poderoso. Jó teve um testemunho, ele nos deu testemunho. Qual é o nosso testemunho por mundo afora? Qual é o nosso testemunho ali onde nós trabalhamos? Paulo e Silas, na prisão, cantam. Isso impactou os prisioneiros. Estevão, mesmo apedrejado, tem um brilho magnífico no seu rosto, no momento de sofridão. Testemunho de que eles eram filhos de Deus e glorificavam o nome do Senhor através do seu corpo. Cristo, mesmo pregado na cruz, tem palavras de amor nos seus lábios. O sofrimento nos ajuda a manifestar um terno amor pelos irmãos. No verso 7 e 9, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das nossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecado. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Temos murmurado? Como temos servido? Como temos manifestado aos nossos irmãos, carinho aos nossos irmãos? O sofrimento deveria produzir em nós sempre sensibilidade aguçada. Olhar com mais compaixão, olhar com mais amor. Passamos a ver a vida, ou deveríamos passar a vida, com outros olhos. Olhar as pessoas que estão passando por sofrimento, aquelas pessoas que estão internadas neste momento, aqueles que estão entubados, aqueles que não conhecem ainda o poder da salvação de Jesus Cristo. O sofrimento faz-nos abrir, ou deveria abrir o bolso, o coração e as casas para ajudar os outros irmãos. Mesmo nesse momento de pandemia, quando o apóstolo Pedro está escrevendo, ele está falando: amados, abram seus corações, sejam hospitaleiros, entreguem aos missionários os seus soldos, as suas economias, aquilo que puderem. E muitas vezes nós, como cristãos, estamos vivendo num mundo, num momento, e muitas vezes nós estamos com o nosso coração fechado, nós estamos com nossos bolsos fechados. O nosso amor é para com nós mesmos. O sofrimento deveria nos tornar mais solidários, ou tem de nos tornar mais solidários, um para com os outros. Ligarmos, falarmos, conversarmos. Mas muitas vezes a nossa angústia, a nossa preocupação é tão grande que muitas vezes, mal e mal dá tempo de terminar um trabalho na igreja, nós estamos saindo correndo. Meus irmãos, o apóstolo Pedro está escrevendo um povo que estava passando por milhões de tribulações, milhões de sofrimentos. E muitas vezes as orações deles era que o mundo acabasse hoje. A perspectiva que eles tinham da vida, não saberiam se amanhã no outro dia eles estariam vivos. E nós, graças a Deus, temos ainda essa perspectiva, a não ser que nós infartarmos durante a noite. Mas não temos o perigo de sermos assaltados pelos soldados romanos. Grandes campanhas humanitárias são promovidas por pessoas que passaram por grande sofrimento. O sofrimento deveria nos tornar
mais amoroso. O sofrimento nos ajuda a colocar o dom que Deus nos deu a serviço do seu povo. Verso 10 e 11. Serviam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-os na força de Deus, que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para os séculos dos séculos. Amém. Precisamos servir, meus irmãos, uns para com os outros. Precisamos ser mais hospitaleiros. Precisamos desenvolver o dom que nós temos. Qual o dom que nós temos? Nós já conversamos com o nosso Deus. Já pedimos para que o Espírito Santo nos indique, nos informe qual o dom que nós temos. Muitas vezes nós estamos como aquelas lá em Mateus que fala dos dons que estão escondidos. Qual o nosso dom? A nossa vida deveria deixar de ser egoísta. Nós deveríamos deixar de ser egoísta. Muitas vezes nós somos cristãos e somos egoístas com nós mesmos. Nós queremos só para nós. Viver só para nós. Fazer só para nós. O apóstolo Pedro está falando assim, não é assim, meus irmãos. Mesmo com as perseguições, não é assim que devemos viver. Nós temos que ser diferente. Nosso propósito é abençoar os outros e edificar o povo de Deus. Temos edificado os outros, temos edificado a nós mesmos, a nossos irmãos da igreja. Temos nos compadecido com aqueles que têm passado sofrimento. Temos nos preocupado com aqueles que estão passando por sofrimento, os da fé. Irmãos, temos que abrir nossos olhos, abrir os nossos corações. Nosso alvo não é a nós mesmos. O nosso alvo é a glória de Deus, é a exaltação de Jesus Cristo. A única coisa que nós temos que exaltar e glorificar é o nome de Jesus Cristo. Aquele que morreu naquela maldita cruz, derramou seu sangue precioso para nos salvar, para nos retirar do lamaçal do pecado. E o apóstolo Pedro está dizendo para esse povo que está em dispersão, que está correndo, está fugindo, muitas vezes fazendo os seus cultos, fazendo as suas orações dentro de caverna, com tocha de fogo. E nós temos hoje esse belo prédio, e muitas vezes ficamos acuados, com medo de nós mesmos. Meus irmãos, o sofrimento nos ajuda a colocar os dons de Deus, os dons que Deus deu ao serviço do seu povo. Segunda atitude, o crente precisa entender que o sofrimento não é incompatível com a vida cristã. O sofrimento para o cristão vai existir. Não temos nenhum momento nenhum na Bíblia que fala que o cristão vai viver sem sofrimento. Agora, cada um vai ter o sofrimento conforme as suas condições, o seu lado pessoal. O crente não pode estranhar o sofrimento como se fosse algo incompatível com a vida cristã. Jamais. Jamais. O cristão vai passar por sofrimentos. Uns mais, uns menos, uns mais fortes, uns mais tênues, mas todos nós vamos passar por sofrimento. Quer seja na carne, quer seja na alma, quer seja no financeiro, mas vamos passar, infelizmente. O crente até mesmo tem que esperar as provações. Vivemos num mundo caído e hostil. Nós estamos no mundo, jaz no maligno. Mas estamos no mundo. E nesse mundo que nós temos que vencer. É nesse mundo que nós temos que nos presenciar. É nesse mundo que nós temos que mostrar que mesmo com o sofrimento que tenhamos, nós somos vencedores. Vivemos cercados de uma hoste de inimigos infernais que nos espreitam. O próprio apóstolo Pedro fala, vigiai e orai, porque o inimigo está como leão ao teu derredor, pronto para devorar. Ele está esperando a brecha para nos atacar. Ele está espreito, ele está de sentinela, ele está olhando a primeira brecha para nos atacar. Vivemos oprimido
oprimidos pelo pecado que tenazmente nos assedia. Nós somos rodeados, dia após dia, do pecado. Mas não devemos dar brecha para o pecado. Se o mundo perseguiu a Cristo, não perseguiria a nós também? Jesus sofreu. Jesus foi perseguido, foi maltratado, foi ultrajado, foi cuspido no rosto, foi retirado a sua veste, foi colocado uma coroa de espinho em sua fonte. Ele foi perseguido, mas mesmo assim ele não pecou. Quando a igreja for mais fiel, ela será mais perseguida. Todo aquele que quiser viver neste mundo piedosamente será perseguido. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, 2 Timóteo 3,12. Referências que na própria palavra de Deus. O sofrimento vai. E quanto mais nós chegarmos a Cristo, mais a Deus, mais seremos perseguidos. E quanto mais tivermos conhecimentos, mais seremos cobrados daquilo que nós conhecemos da palavra de Deus. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. 1 João 3,13. O mundo nos odeia. O mundo não gosta da igreja. O mundo persegue a igreja. E o apóstolo Pedro está dizendo para esse povo que está em dispersão, esse povo que está cada dia pensando, qual será o meu amanhã? Não se importa. Espere em Cristo, o único e suficiente Salvador. Qual é a nossa esperança? Que temos esperança? O que temos esperado? Em quem tem esperado? O crente precisa entender que o sofrimento é para nos provar e não para nos destruir. No verso 12, amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-nos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. O fogo ardente é uma fornalha. Daniel ficou na fornalha, mas ele foi provado. E toda aprovação para nós é o motivo de nós nos purificarmos a cada dia. É para nos libertar de todas as imperfeições que tem em nossas vidas. Por isso que o cristão passa por sofrimento. Se não passamos, se nenhum de nós passamos, estejamos preparados que um dia poderemos passar. Tomara a Deus que nunca. Sofrimento da igreja, perseguição da igreja. Que Deus possa nos dar sabedoria, porque no momento de aflição, no momento de perseguição, nós possamos estar em pé, para não cairmos. A perseguição, o fogo, é onde o metal é purificado. O ouro, para mostrar a sua melhor forma que tem, ele passa pelo fogo. Para ele sair naquele brilho. O diamante, para ser aquela pedra preciosa, quando nós pegamos ela, que o garimpeiro retira lá do garimpo, é uma coisa feia. Mas ele passa por cortes para sair aquela pedra brilhante. Então o sofrimento é para que nós possamos ser purificados. No Antigo Testamento, esse vocábulo se aplica a um forno para a fundição de minérios, no qual o metal era derretido para ser purgado dos elementos estranhos. O Salmo 66:10 diz: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata.
Satanás queria destruir Jó com o sofrimento, mas Deus queria revelar-lhe a sua sabedoria. Quando nós olhamos o primeiro capítulo do livro de Jó, Jó, quem que era Jó? Homem íntegro, reto e temente a Deus. No meio daquele sofrimento, Satanás pediu. Lembra que Satanás falou para Deus? O diabo falou para Deus? Depois, no final, ele perdeu tudo. Mas no final ele olha para o céu e fala: eu te conhecia só no ouvir, mas hoje eu te conheço. O sofrimento nos purifica. Satanás queria esbofetear Paulo de qualquer maneira. E ele clama a Deus com espinho na carne. E o que Deus responde para ele? A minha graça te basta. O sofrimento nos purifica. O sofrimento nos liberta. O sofrimento nos acalenta, ou deveríamos nos acalentar. Terceiro, o crente precisa entender que é possível enfrentar o sofrimento com exultante alegria. Verso 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Imaginemos nós, voltamos lá na igreja da dispersão, aquele povo perseguido, correndo dos soldados romanos, das feras, de tudo, dentro dos calabouços, naquelas cavernas escondidos, e recebe uma carta dessa do apóstolo Pedro. Verso 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Jesus ensinou: bem-aventurados sois vós quando vos injuriares e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. O Sermão do Monte é do sermão mais bonito que tem, porque Jesus exalta e exorta que todos eles parem na bem-aventurança. O sofrimento nos purifica. O sofrimento deveria nos alegrar. O apóstolo Paulo demonstrou alegria apenas dos problemas. Quero ainda, irmãos, certificar-vos que as coisas que me acontecem têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Filipenses 1:12. Paulo perseguindo. Era perseguidor e passou a ser perseguido pelo povo. Mas mesmo assim, ele se glorificava na perseguição. O apóstolo Paulo se alegrava no sofrimento porque entendia que as coisas espirituais estão acima das materiais. O futuro tem mais valor que o presente e o eterno mais que o temporal. O apóstolo Paulo tinha essa certeza. Ele tinha essa ânsia. Ele sabia que tudo aqui era passageiro. E nós como cristão, nós como servo de Deus, nós devemos ter essa mesma convicção. Que o sofrimento é temporal. Esse vírus, ele é temporal. Vai chegar um momento que ele vai embora. Mas poderá vir outros tipos de sofrimento. Que possamos estar espreito, possamos estar de olhos abertos, para que o sofrimento não venha nos abalar. O apóstolo Paulo sabia que Deus está no controle da situação. O apóstolo Paulo tinha essa certeza. Ele sabia que tudo estava acontecendo, cooperava para o bem dele e para o bem de todos aqueles que servem a Deus. Tiago diz que devemos ter motivo de toda alegria ao passarmos por diversas provações. Todos os apóstolos, servos de Jesus Cristo, no Novo Testamento passou por sofrimento. Todos eles foram perseguidos. Quando nós lemos a carta de Hebreus, no capítulo 11, os heróis da fé, eles falam, cerrado ao meio, cortado. O apóstolo Pedro mesmo foi decapitado, foi enforcado de cabeça para baixo, segundo a tradição. Porque ele não era digno de morrer como seu Criador.
Jesus Cristo. Ele mesmo descreveu. O crente precisa entender que o sofrimento nos une profundamente a Cristo. O sofrimento para o crente significa partilhar das suas aflições passadas. Nós somos coparticipantes do sofrimento vicário de Cristo. Jesus Cristo sofreu. Sofreu tanto que lá no jardim do Getsemane ele falou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas faça somente a tua vontade. O apóstolo Jesus sofreu, mas ele não se entregou. Este foi o único cabal, mas quando sofremos hoje, sofremos de forma que Cristo sofreu, com o mesmo propósito com que Cristo sofreu? Será que o nosso sofrimento se compara ao sofrimento de Jesus Cristo? Será que o nosso sofrimento temporal, hoje aqui na terra, hoje aqui em Marialva, hoje aqui onde nós moramos, se compara com o sofrimento de Jesus Cristo? Os apóstolos consideram um privilégio sofrer por amor de Cristo. Paulo diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele. Não somente padecerdes, mas porque crer nele. O sofrimento, o crente precisa entender que o sofrimento nos une profundamente a Cristo. O sofrimento para o crente significa partilhar da sua glória futura. Precisamos olhar para o sofrimento presente pela ótica da glória futura. O caminho para a glória é estreito. A caminhada do cristão é um caminho estreito. Há espinho, a cruz, a dor. Além de nos unir profundamente a Cristo, o caminho é estreito. Existem pedras, existem espinhos, existe cruz e a dor. E devemos sofrer por Cristo. Mas os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com os da glória, por vir a ser revelada por nós. Romanos 8:18. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. 2 Coríntios 4:17. No céu, nossas lágrimas serão enxugadas, nossa dor passará, não haverá luto, nem pranto, nem dor. Apocalipse 21:4. Esta é a grande esperança cristã. O céu explicará para todos nós o mistério do sofrimento. Somente no céu nós vamos ter a explicação por que passamos por sofrimento. Porque os nossos irmãos do passado passou por sofrimento. Saberemos porque Jesus passou por sofrimento e porque Ele quis sofrer por nossos pecados. O crente precisa entender que o sofrimento nos leva a glorificar a Deus. O verso 14 e 16. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete nos negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não vos envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Quando enfrentamos sofrimento sem amargura, sem murmuração e revolta, mas nos submetemos a Deus, o Espírito da glória repousa em nós e isso promove a glória de Deus. É fácil passar por sofrimento sem murmurar? É fácil passar por sofrimento sem nos amargurar? É fácil passar por sofrimentos sem nos revoltarmos? Muitas vezes nós perguntamos: por que comigo? Por que com nossos irmãos? Por que com fulano? Por que com Beltrano? Mas o sofrimento nos leva a glorificar a Deus. Que possamos ter esse entendimento. E o apóstolo Pedro está escrevendo para esses irmãos o seguinte: vocês vão passar por sofrimento. Vocês devem passar por esse sofrimento. Mas tudo isso um dia vai acabar. Vai encerrar.
E vocês vão glorificar o nome de Deus. Isso que nós temos que ter a certeza. Isso que nós temos que ter a convicção. Quantos irmãos neste mundo afora que estão tentando pregar a palavra de Deus são escorraçados, são fechados templos, mas não se atemoriza, muda-se para outro lugar, para outra casa, para outro bairro, para outro lugar. É isso que ele está tentando dizer, isso que ele está tentando passar para nós. Meus irmãos, não vamos temos que passar por sofrimento sem nos murmurar. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Quando o povo de Deus canta no sofrimento, a glória de Deus se manifesta. Lembramos de Paulo e Silas cantando lá na prisão, que a prisão se abriu e o carcereiro quis se matar e ele não. E ele foi salvo e liberto, ele e a casa dele. O povo de Judá enfrentou os exércitos confederados de Edom e Amon e Moabe cantando. Os apóstolos enfrentaram a fúria do sinédrio, os açoites e as prisões se alegrando. Paulo enfrentou as prisões romanas cantando. E nós? Temos glorificado o nome de Deus nos nossos sofrimentos? Qual seja o tamanho que eles são? Temos glorificado o nome de nosso Pai? Temos pensado o que sofreu Jesus Cristo naquela maldita cruz? O crente precisa avaliar o sofrimento, verso 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Nem todo sofrimento é a vontade de Deus, e nem todo sofrimento glorifica a Deus. Há sofrimentos provocados pelo próprio homem. O crente não pode ser provocador de problemas. Ele respeita a vida alheia, os bens alheios, a honra alheia e a privacidade alheia. O crente precisa entender que o juízo começa primeiro dentro da igreja. O projeto de Deus é de nos transformar em imagem de seu Filho. Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. Ele nos disciplina porque nos ama. Ele nos corrige para nos educar. A igreja precisa dar exemplo na forma de se arrepender. Não podemos chamar o mundo ao arrependimento se estamos vivendo em pecado. Não podemos exortar os outros se nós mesmos não estamos andando com Deus. Antes de tratar com o mundo, primeiro Deus trata com a igreja. Aqueles que hoje vivem sem disciplina perecerão eternamente. Eles vão sofrer por toda a eternidade. A igreja precisa se arrepender. O povo de Deus precisa se arrepender. O povo de Deus precisa viver como verdadeiros filhos de Deus. O povo de Deus precisa glorificar mais a Deus. Quer seja no trabalho, quer seja na escola, quer seja na igreja, mas tem que provar que de fato é filho de Deus. A paciência do crente em relação ao sofrimento. Devemos nos entregar a Deus. Verso 19. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. A palavra encomendar é um termo bancário que significa depositar em confiança. O Sidney conhece bem isso. Ele foi bancário. Pedro está exortando a todos os crentes que sofrem a entregar suas almas, suas vidas aos cuidados de Deus. Temos encomendado as nossas vidas ao nosso Deus? Temos depositado, entregado os nossos sofrimentos à mão de Deus? Temos entregado as nossas vidas aos cuidados do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único que intercede junto ao Pai? Deus nos criou e Ele é totalmente capaz de cuidar de nós. O apóstolo Pedro nos mostra nesse texto que Deus não é apenas fiel, mas também soberano. Por isso digo de toda confiança, confie em Deus no sofrimento.
Alegre-se nele, apesar das circunstâncias, como Jó e Abacuque. Jó, no final, ele falou: eu conhecia Deus somente do falar, mas agora devemos continuar praticando o bem. O sofrimento não deve nos endurecer e não nos deixar apáticos. Nós não podemos ficar com o coração duro e com medo. Nós temos que ir avante. Ao contrário, nossa entrega a Deus leva-nos à ação. Nós temos que agir. Nós temos que ir à luta. Entregar nossas vidas, entregar nosso sofrimento, entregar tudo na mão de Deus. Os nossos negócios. Que pode chegar um momento que não teremos nada. E devemos estar preparados. Devemos semear ainda com lágrimas. Devemos amar ainda que rejeitados. Como tem sido o nosso amor com aqueles que nos rejeitam? Aqueles que nos faz sofrer? Aqueles que nos injuriam? Devemos abençoar ainda que amaldiçoados. Devemos orar ainda que perseguidos. Meus irmãos, o apóstolo Pedro está escrevendo para um povo, uma igreja que estava fugindo de uma perseguição. Hoje nós não estamos fugindo de perseguição nenhuma. Hoje nós estamos no meio da perseguição. Hoje nós estamos no meio do mundo. Hoje o mundo está com os olhos espreitos em nós. Espreito na igreja, nas ações da igreja, nas palavras da igreja, na atitude da igreja. Temos que estar atentos, porque o sofrimento é paciência do crente em relação ao sofrimento. Como crentes em Cristo, precisamos crer que o sofrimento é uma prova de um Pai amoroso e não um ardil para destruir. Cristo não quer que o sofrimento nos deixe mais carrancudo, mas Ele quer que nos deixe mais amoroso. Ele quer que nos deixe mais flexível, mais aberto, mais companheiro, mais amoroso, com vontade de poder ajudar de qualquer forma que seja. Ele espera isso de nós. O sofrimento não é anormal nem estranho. Não é porque nós somos cristãos ou somos crentes em Cristo que o sofrimento é algo diferente para nós. Não. O sofrimento para nós vai existir. Ele tem que nos purificar. O sofrimento é o caminho da glória, uma oportunidade para ser bem-aventurado e glorificar a Deus. Como temos glorificado a Deus no sofrimento? Como temos glorificado a Deus em nossas atitudes? O sofrimento é uma oportunidade para nós entregarmos a Deus e fazermos bens aos outros, dando testemunho da nossa fé. Temos feito isso? Temos aberto os nossos corações? Algumas vezes vemos mais através de uma lágrima do que através de um telescópio. Semana passada, um amigo meu de CNHP, o Giacomo Maulin, estava internado em um hospital em Curitiba pela enfermidade do Covid. E no penúltimo dia, recebemos uma mensagem da sua esposa, Kelita. Falou: graças a Deus, o Maulin hoje deu os primeiros passos dentro da UTI. E ele conseguiu ficar pelo menos 5 minutos sem o oxigênio. E no outro dia de manhã recebemos a notícia: Giacomo Maulin está nos braços do Senhor. Imagina um diácono querido, amado, da primeira de Curitiba, a central, Rombach, companheiro de luta, de labuta, homem de ouro, crente, fervoroso no trabalho de Deus. Ele abalou a gente, a mim. Convivi com ele vários dias em Curitiba. Não é fácil.
mas está no braço do Senhor. Deus sussurra conosco na hora da alegria e grita conosco na hora da dor. Lembra de Elias? O sussurro. O Calvário é a grande prova de Deus, que Deus dá, de que o sofrimento segundo a vontade divina sempre conduz à glória. O Calvário é a grande prova que Deus dá, de que o sofrimento segundo a vontade divina sempre conduz à glória. Meus amados irmãos, que Deus nos conceda uma noite de paz e que Deus possa fazer-nos cada dia mais amoroso, e o sofrimento para nós é um momento, ou deveria ser um momento de alegrarmos no Senhor.